Olha, está preso o médico flagrado por maus tratos a animais em Arraial do Cabo. É a notícia em destaque. Tenho certeza que ainda vai render muito, até pela crueldade em que o caso aconteceu. A prisão foi feita pela Polícia Civil durante uma operação chamada Liberandum. Foi parceria com a equipe de fiscalização da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial. Acompanhe. A operação começou após uma denúncia de maus tratos. Imagens enviadas às autoridades mostram a prática de procedimentos clandestinos envolvendo animais em um ambiente insalubre e de extrema negligência no bairro Canaã. Os agentes então tentaram realizar uma primeira abordagem de modo discreto, feito por agentes descaracterizados, mas não conseguiram êxito. Então foi solicitado um mandado judicial para a segunda fase da operação. Imediatamente tomamos as providências para instauração de inquérito e requerimento de busca e apreensão na residência para comprovação dos delitos elencados, maus tratos, animais mortos dentro de freezer, de geladeira, dentre outras coisas. A atuação do MP e do juiz da comarca foi urgente. Na segunda-feira, ao final da tarde, já tínhamos o mandado em mãos. De acordo com os agentes, a cozinha do imóvel se encontrava em condições precárias de higiene, incluindo animais mortos na geladeira. Animais que se encontravam congelados dentro de geladeira, dentro de freezer, por volta de 6 animais, tá? Dos quais quatro animais adultos e dois filhotes, um ainda inclusive na placenta, né? O local também completamente insalubre, tá? Totalmente sujo, né? As rações se encontravam mofadas, a água suja, o cidadão tinha uma interação com os animais dentro dessa sujeira toda. É uma situação bastante diferente, inclusive para aquelas pessoas que têm experiência, meus 25 anos trabalhando na área de meio ambiente. O responsável pelos animais é um médico que foi preso em flagrante e em seguida conduzido a 132DP, a delegacia aqui da cidade de Arraial do Cabo. Ele vai responder pelos crimes conforme prevê a legislação brasileira. 11 animais foram resgatados no local. Todos eles já estão sob os cuidados de uma equipe de veterinários. Conseguimos encaminhá-los para a delegacia, tá? Todas as ações estão sendo tomadas, os animais vão ser retirados para o local, vão receber primeiramente um cuidado médico e depois nós vamos buscar destino para esses animais. E a gente espera que com essas ações a gente venha coibir, inclusive, algo que chega próximo disso. Não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça, não só em Arraial do Cabo, mas em qualquer lugar do mundo. A perícia técnica foi acionada para uma análise completa da situação. A casa foi interditada durante todo o procedimento de investigação. Segundo a polícia, o dono dos animais exercia a função de médico cardiologista em um posto de saúde de Araruama. Ele se preparava para ir ao trabalho no momento em que foi preso em flagrante. Então as imagens mostram toda a situação. Existem outros delitos menores também elencados, mas o mais importante é a delegacia atuou de imediato, juiz e MP de imediato. Maltratar animais é crime no Brasil. O autor pode ser penalizado com detenção que varia de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multas. Em casos envolvendo cães e gatos, a lei prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos. Vocês estão vendo a importância da denúncia, né? Se você verificar algo de irregular na sua rua, no seu bairro, da sua região, não é para você ir verificar se há algo de irregular lá. Não, é para você denunciar para a polícia. Essa denúncia chegou aos policiais no domingo. Tá? Ontem eles tentaram fazer essa operação, não conseguiram. Tá? Hoje tiveram êxito. E tá aí, ó, salvaram alguns animais. Olha a condição desse animalzinho, gente. Tá aí sem as 2 patas traseiras. Olha a condição do imóvel em que esses animais se encontravam. O médico residia. Isso que não entra na minha cabeça. Ele construiu um ambiente completamente insalubre e lá convivia com os animais nessa situação. Tem explicação? É o que a gente vai tentar agora. Vou falar com o Radar Calisto e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a encontrar, né, explicação, se é que existem, né, explicações para essa situação. Radar Calisto.
É até complicado, né, Alexandre, de tentar explicar o que de fato está acontecendo. Hoje, quando eu recebi essas informações da Polícia Civil, os próprios policiais, inclusive, relataram, né, que ficaram perplexos justamente com essa imagem que a gente não mostra, que é dos animais congelados no freezer de sua casa. É uma coisa horrorosa. Só que para nos ajudar a tentar entender um pouco mais o que pode estar por trás da mente de um homem como esse, a gente convidou uma especialista, uma pessoa que entende bem dessa área, entende do comportamento humano. É por isso que a gente dá as boas-vindas aqui à doutora Camila Duarte, que é psicóloga, e vai tentar nos ajudar, né? Porque é um pouco difícil. Como psicóloga, doutora, primeiro eu quero te dar boa noite, seja bem-vinda ao RJ Record. O que pode ter passado ou o que pode passar pela cabeça de um homem como esse ao submeter os animais a essas condições e, pior ainda, colocá-los mortos em uma geladeira dentro da sua própria residência? Boa noite. Boa noite. O que leva um ser humano a fazer uma atrocidade, uma crueldade como essa, é multifatorial, né? Pode ser proveniente de vários fatores, que pode ser biopsicossocial ou de uma forma genética, proveniente de fatores sociais ou psicológicos do que aquele ser humano já passou anteriormente na sua vida, né? A gente associa também a alguns tipos de transtornos mentais que também possam estar agregados a isso, a demências, a esquizofrenia, do qual a pessoa perde a noção da consciência, pode levar a realizar um maltrato, ou até mesmo a psicopatia, um transtorno de bipolaridade, que é um transtorno do qual deixa a pessoa depressiva, transtornos de humor, do qual ela não consegue cuidar dela mesma, também não consegue cuidar bem de animais. Então, assim, cada ser humano é um ser humano único, e o que leva a pessoa a cometer uma crueldade, assassinar uma pessoa ou maltratar um animal é muito singular. Não sabemos ainda, né, o motivo correto do porquê que essa pessoa, esse médico, se submeteu a esse tipo de comportamento, mas é algo que tem que ser muito bem avaliado para que ele seja destinado corretamente, né, a um tratamento que seja necessário para que ele consiga administrar essa condição. A gente sabe que para vocês darem um diagnóstico preciso, precisa-se de tempo, avaliações e avaliações. Mas diante do que a gente tem, ele foi calmo, tranquilo durante a abordagem, recebeu os policiais de forma tranquila, as condições que foram encontradas na residência, o fato de ser um médico e atuar em outro município, seria possível a senhora como psicóloga até mesmo tentar colocar o que de fato ele pode estar enfrentando? Seria um transtorno de bipolaridade? Seria a falta de empatia? Em termos psicológicos, o que de fato ele pode estar enfrentando na sua vida para se submeter a tudo isso? Vendo as imagens e o requinte de crueldade que foi toda essa situação, muito possivelmente a gente está tratando aí de um psicopata ou de um sociopata realmente, né? Uma pessoa que não tem a menor empatia porque os animais estavam bem debilitados, e também a questão do armazenamento, né, dos restos desses animais, né, que também acaba adentrando aí numa seara mais psicopática, do qual ele realmente já não estava ali sentindo provavelmente emoções ali, porque é muito diferente, por exemplo, quando você tem uma depressão e você não consegue cuidar do seu bichinho, né? Não é porque você odeia, ou você repudia, ou você quer maltratar aquele bichinho, é porque você não tem condição realmente de tratar nem de você mesmo. Diferente de você deixar amputar ou matar, é um outro tipo de crueldade que acaba levando realmente a essa hipótese diagnóstica de sociopatia ou de psicopatia mesmo. Ele atuava, né? Agora que está preso, não atua mais como médico cardiologista em um posto de saúde em Araruama. Um sociopata, ele tem condições de exercer suas atividades normalmente durante o dia, como médico principalmente, lidando com pessoas. Qual seria a relação do sociopata em relação à sociedade em modo geral? E levando um pouco para o lado desse homem que foi preso em Arraial.
os psicopatas, sociopatas estão entre nós e nós não sabemos quem são eles. Então, o seu vizinho, seu amigo, uma pessoa que você menos imagina, um pai de família, pode ser um psicopata, pode ser um sociopata. Então, assim, isso não exime a pessoa das suas capacidades cognitivas, né, e de aprendizado. O fato dele ser médico não difere absolutamente nada no transtorno que ele possa ser portador, caso ele seja realmente um psicopata ou um sociopata. Que tipo de tratamento uma pessoa como essa ela tem que se submeter? Bom, dependendo de casos mais graves, uma internação, né, tratamento psicológico, psiquiátrico, assíduo, né, no caso desse senhor, ele precisa realmente de um tratamento bastante intensivo e não é um transtorno simples de ser tratado, né? Precisa realmente ter um certo cuidado para poder também ter uma vigília em relação a como vai ser conduzido esse tratamento, né? Para não banalizar e ele voltar para a sociedade atribuindo até mesmo a outras atitudes um pouco mais extremas, porque vários psicopatas, né, iniciam antes de executar um ser humano, fazendo esse preparo, esse aquecimento com o animal, um ritual com animais, né, para saber como são os órgãos, ou qual é a sensação que ele vai ter de poder sobre aquilo, como ele vai se sentir, e depois vai para o ser humano, né, que o ser humano já, pelas leis, já agregariam outros fatores e dificuldades, no caso, para essa pessoa, de cometer um homicídio. Não que maltratar um animal não seja um crime, claro que é um crime, mas o homicídio é um crime um pouco mais grave. Então, e requer também mais investigação, acaba se tendo um peso muito maior. Então, às vezes, iniciar esse processo com animais já pode, sim, ser um passo para a pessoa cometer realmente homicídios. Agora, só para a gente finalizar de uma forma mais enxuta, doutora, a psiquiatria deve entrar junto com acompanhamento psicológico nesse caso? Absolutamente. A psiquiatria anda de mãos dadas com a psicologia. O papel do psicólogo, do psiquiatra no Brasil, pelo menos, né, é o psicólogo fazer o acompanhamento com as sessões de psicoterapia, de análise, e o psiquiatra ajudar no diagnóstico, nas medicações desse paciente. Então, um tem que andar juntinho com o outro de uma forma multidisciplinar. Doutora Camila Duarte, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no RJ Record. Muito obrigada a você. Boa noite. Pois é, Alexandre, como vimos aí algumas respostas dadas pela doutora, é um quadro, a princípio, segundo ela, de um sociopata, psicopata, que deve ter o tratamento. Mas eu lembro a vocês, né, que pessoas que vão presas e que abordam justamente essa questão de quadros descontrolados de problemas mentais, nem sempre ficam presos. A gente espera que a justiça seja feita. Eu volto com você, meu amigo. Sem dúvida alguma. Uma etapa já foi cumprida, né? Que foi interromper esse processo de maus-trato dos animais, né? Isso é a primeira etapa. Agora o que vai ser feito dele, né? A justiça, lógico, considerando o lado psicológico dele, psiquiátrico, tá? Vai tomar as suas decisões. Obrigado, Radha Calisto. Um abraço aí para a psicóloga Camila Duarte e obrigado pelos esclarecimentos, né? Tenho certeza que você de casa também, né, deu uma clareada com relação ao comportamento desse médico, né? O que mais me chama a atenção aqui, me deixa preocupado, é com relação a que ele é um médico cardiologista que cuida do coração. Será que no desempenho de suas funções ele fazia as coisas corretas? Algo para se pensar.